Olá, pensa só. Será que um simples print de WhatsApp pode realmente decidir um processo criminal? Ou, e se uma doença grave pudesse de fato diminuir uma pena de prisão? Hoje a gente vai desvendar 4 decisões super recentes e impactantes do Superior Tribunal de Justiça. E elas mexem, e muito, com o nosso dia a dia, mostrando como o direito está correndo para acompanhar as transformações do mundo. Bom, o nosso roteiro de hoje começa com a validade daquelas provas que estão literalmente no nosso bolso. Depois, a gente mergulha numa questão de pura humanidade lá no sistema prisional. Aí, vamos entender os limites do poder do júri. E, para fechar, vamos dar uma espiada no futuro, com temas que vão definir as regras do jogo para todo o país. Vamos nessa? Então, começando por um tema que está na palma da nossa mão, vamos ver como as conversas que a gente tem todos os dias podem virar as protagonistas num tribunal. A grande questão que o STJ teve que resolver foi exatamente essa. Uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp, um print, pode ser usado para condenar alguém? A resposta, como a gente vai ver, tem detalhes bem importantes. E o ponto-chave aqui é o contexto. Essa decisão do tribunal ganha uma força. Nossa, uma força especial em casos de violência doméstica. Porque nesses cenários onde as provas são muito difíceis de conseguir, às vezes aquela mensagem de texto ou aquele áudio pode ser a única voz da vítima. E aqui está a grande virada da decisão. Se a própria vítima ou alguém de confiança tira o print e depois confirma que ele é verdadeiro lá no tribunal, a prova é válida. Aquele rigor técnico todo da cadeia de custódia, sabe aquele caminho formal que a prova precisa percorrer, não se aplica do mesmo jeito nesse caso. É uma decisão que, no fim das contas, prioriza a realidade da vítima. Essa decisão cria uma distinção muito clara. É tipo, uma coisa é a polícia coletando provas, que aí, sim, precisa seguir um protocolo super rígido. Outra coisa, bem diferente, é a prova que vem de um cidadão comum. Aí o que realmente vai importar é a validação em juízo. E por que essa decisão é um marco, né? Porque ela simplesmente remove barreiras. Para vítimas de violência que muitas vezes só tem o celular como testemunha, isso significa uma chance real de provar o que sofreram. É a justiça tentando se tornar mais acessível. Bom, se a primeira decisão adaptou a lei e a tecnologia, a próxima mostra o direito se curvando a uma questão fundamental, a dignidade humana, mesmo para quem está cumprindo pena. Olha que situação delicada. O tribunal se deparou com uma questão profundamente humana. Se uma pessoa presa, que estava trabalhando para reduzir a pena, fica gravemente doente e não pode mais trabalhar, ela perde esse direito? Para a gente entender a decisão, primeiro precisamos desse conceito remissão ficta. Pensa nela como um reconhecimento de que, se não fosse por algo excepcional, algo fora do controle da pessoa, ela teria continuado a trabalhar ou estudar para reduzir a pena. É um abono, digamos assim. O raciocínio do STJ foi bem lógico. A lei já protegia quem sofria um acidente de trabalho na prisão. O que o tribunal fez, então, foi uma analogia. Uma doença grave, como um câncer, que impede a pessoa de trabalhar, tem o mesmo efeito de um acidente. E tudo isso se baseou em princípios maiores, como a dignidade e a fraternidade. E aqui está a conclusão, que consolida essa visão mais humana da lei. A mensagem é clara. Uma doença grave já é uma punição por si só. A pessoa não pode ser punida uma segunda vez, perdendo um direito que conquistou com o próprio esforço. Agora o nosso terceiro caso vai direto ao coração do tribunal do júri. O que acontece quando os jurados, por razões próprias, talvez por um sentimento de clemência, decidem absolver um réu, mesmo quando as provas parecem apontar para um outro lado? A pergunta aqui coloca em confronto 2 pilares do nosso sistema. De um lado, a soberania da decisão dos jurados. Do outro, o direito da acusação de recorrer de uma decisão que considere injusta. E aí, onde é que fica o equilíbrio? Para entender essa decisão, a gente precisa olhar o que o Supremo já tinha dito sobre isso. O STF estabeleceu uma regra. A acusação pode recorrer se a absolvição for, assim, totalmente contra as provas. Mas se os jurados absolveram com base numa tese da defesa, por exemplo, a de que o réu não foi o autor do crime, aí a história é outra. A decisão tende a ser respeitada. O STJ, então, reforçou essa proteção. Se a defesa apresentou um argumento no plenário, como negar a autoria, e os jurados concordaram, fim de papo. A decisão é soberana. Não dá para simplesmente anular tudo e fazer um novo júri esperando um resultado diferente. E essa proteção, veja bem, vai além das nossas fronteiras. Ela está conectada a um princípio fundamental dos direitos humanos, que diz que ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. É uma garantia de segurança jurídica para todo mundo.
Bom, depois de analisar essas decisões que já estão valendo, vamos agora olhar para o que vem por aí. O STJ separou duas novas questões que vão gerar regras obrigatórias para todos os tribunais do Brasil. E olha, estes não são casos comuns. Eles foram afetados ao rito dos recursos repetitivos. O que isso quer dizer? Que a decisão do STJ vai virar um precedente qualificado, ou seja, uma regra obrigatória para todos os juízes do país em casos parecidos. E aqui estão os dois temas. O primeiro, no direito penal, vai definir se precisa de um processo super complexo só para fixar uma indenização mínima para a vítima já na sentença criminal. O segundo, lá no direito tributário, vai resolver uma briga enorme sobre o cálculo de contribuições para o famoso Sistema S, como o Sebrae e Senai. Pois é, do print no celular à soberania do júri, essas decisões mostram o judiciário que está tentando equilibrar a lei com a realidade e com a dignidade humana. A grande questão que fica no ar é: até que ponto a justiça consegue ser flexível para proteger quem é mais vulnerável, sem, claro, abrir mão da segurança jurídica? Uma reflexão que fica para todos nós. Até a próxima análise.